Restauro hoje é um curso de medicina, são 5 anos, período integral, para se formar um restaurador. Então, não é brincadeira, né? Uhum. É uma coisa bem... Só que aqui no Brasil... Eu já tinha feito 1 ou 2 exposições solo no MIS, por exemplo, que eu gostava muito de multimídia. Naquela época nem tinha... tinha só telex, assim. E tinha um negócio que a gente descobriu muito legal, que era uma máquina esquisita, mas eu achava que, como fazia uns barulhos assim, parece, sabe o quê? Sinal de coisa nuclear, de código nuclear hoje, igualzinho. E eu falei assim, isso aí é porque a gente consegue se comunicar com outros planetas, com além e tudo mais, essas coisas. Então a gente brincava muito com isso, assim. Nessas suas primeiras exposições foram que técnica? Você pintava a tela? Pintava. Então, isso daí nos anos 80. Nos anos 80, eu fiz uma exposição no MIS, era, na verdade, para mim, um questionamento meio do ser virtual, que é o, né? Na época nem tinha ainda a internet, não tinha mídia, mas eu já estava falando de coisa... Artista é legal por causa disso. Porque era coisa assim, o questionamento sobre o virtual, né? Então, uma brincadeira mesmo para além da vida. Então, eu pegava, ia aqui comprava um monte daquelas peles de vaca, sabe? Sei. Couro de vaca, assim. E aí eu pintava a vaca lá, de verdade. Então, era meio, porque era tudo assim, parecia nuvem, era meio que uma brincadeira de achar a vaca na nuvem, que era a pele dela mesma. Tá. Então, assim, era meio uma coisa da imagem, do virtual, que a vaca tava lá naquela pele morta dela mesma. Tá. Né? Então, era uma coisa meio assim, pra mim, de... onda e partícula, né? Tá. Então a partícula era o suporte, que era um couro, né, de vaca e tal, e a onda era a imagem da vaca lá, né, naquela pele morta, né? Então era essa brincadeira assim e tinha o som desse negócio, meio dessa comunicação, que é essa transmutação de onda e partícula e tal, né? Que é uma coisa meio de vida e morte. E essa coisa. Então, essa exposição era uma brincadeira sobre... Não era uma brincadeira, mas era meio um estudo sobre o que é vida e morte, o que é virtual e o que é o real, né? E essa coisa meio de pegar uma pele morta e botar o bicho lá, a imagem do bicho lá de verdade. Então era sobre isso, assim. Mas também tinha outras coisas sobre cura, assim, né? Eu pegava aqueles couros, assim, botava band-aid e pintava de vermelho, uns negócios, meio que curava a vaca que morreu. Meio uma coisa de volta, né? Então tinha uma coisa, também porque eu tava fazendo medicina e tudo, tinha essa mania meio de cura, sabe? De curar árvore, de curar pele morta, essas coisas. E eu acho que arte... tem que ter uma questão, você não precisa ficar a vida inteira nessa, né? Mas quando você vê uma coisa que te toca, tipo essa vastidão que eu tava falando, é um assunto para se discutir na cabeça, né? Sobre vastidão. Sim. Então, é isso, onda e partícula. Falando em vastidão, você morou em vários países e trabalhando com arte. E fazer especificamente o quê? Restauro? Então, logo que eu acabei a arquitetura, eu queria fazer arte. Mas aí começou aquele... Não, pelo amor de Deus, como é que vai ser? A família. Tal. Você nunca vai conseguir casar na vida, porque ninguém vai aguentar você. Você vai ter que ter um futuro concreto. Você tem capacidade para ser o que você quiser, mas... Menos artista. Pode ser artista, Aí eu falei, tá bom, então vou lá para Belém fazer pós-graduação em pintura, em arte. Aí eu fui para Belém sozinha e daí eu entrei numa escola que chama Escola Superior de Arte de Berlim, chamava
Hochschule der Kunst, Escola Superior de Arte de Berlim. E lá era muito legal porque tinha grupos, assim, um professor tinha que aceitar você. E esse professor seria como se fosse um mestre. Tá. E cada aluno, tinha acho que 15 alunos, você podia escolher várias matérias, mas você tinha os professores que eram artistas. Então, tinha o Marwan, tinha o Hödig, que era super já um artista importante, tinha o Baselitz, que hoje é o maior artista vivo, eu acho, do mundo, e Georg Baselitz, o nome dele. E aí a gente tinha muito contato. Berlim, nos anos 80, 85, 86, quando eu fui para lá, era muito efervescente. Ainda tinha o muro, mas tinha uma energia, era meio punk também, mas tinha uma energia, assim, engraçado, você percebe isso depois que a história passa, né? Mas tinha uma energia já de beira de muro, sabe? De que o muro ia cair. É muito louco isso. Já tinha uma energia assim. E não sei porquê, mas é engraçado. Os artistas já estavam meio antenados nisso, né? E o meu professor tinha um filho que era diretor de um museu chamado Martin Gropius-Bau. E aí ele falou, você tá aqui e tal, tá morando... Ele foi muito legal comigo, esse cara. Ele era da Síria, era um professor artista. E ele falou, cara, tem um aluno meu que ganhou uma bolsa do DAD, tá indo pra Marseille, você vai ficar morando no apartamento dele. Ele arrumou apartamento, emprego pra mim, pra ficar lá. E aí o emprego era nesse museu, Martin Gropius-Bau. Aí quando eles descobriram que eu era arquiteta, e que eu sabia alguma coisa de restauro, mas eu era amadora naquela época, porque no Brasil não tinha nada sobre restauro. Eu fui nos atentos de cursinho na Itália e tal, tentar restaurar as obras que foram danificadas na ditadura militar desses caras que eu trabalhava, do Gilberto Salvador, eu restaurava coisa do Valdemar Cordeiro, do Sassilotto. Então, pegava alguma, Ana, faz aí, ajuda aí a gente a arrumar e tal. Então, foi assim que eu fui começando com restauro. E aí, lá nesse museu, naquela época, por incrível que pareça, ainda não tinha um laboratório profissional de restauro. Tinha uma restauradora lá. Aí eles me botaram primeiro na parte da segurança do museu para trabalhar. E foi bem legal, porque eu era arquiteta e eles queriam... Lá eles já fazia reunião do G7, de alta segurança na beira do muro, tinha esse negócio de terrorismo e tal. Então eu tinha que fazer todo o projeto de rota de fuga, se acontecia alguma coisa de explosivo ou de ataque terrorista. Muito legal, de como que salvava os quadros, as artes, dependendo de que exposição que estava lá dentro. Rota de fuga para os caras importantes, como que pegava, o que fazia e tal. Que sala que eles podiam acessar e tudo mais. E os quarteirões, tudo em volta. Por isso que é legal o urbanismo e tudo, porque daí você tinha que... Aonde fecha, onde sai, quantos minutos que demora. Foi muito legal fazer isso. Que legal. E aí, é uma área para mim nova, né? Que eu tava lá com eles. E daí depois eu passei uns 4 meses que tinha um restauro do Poeta, que é um quadro importante, do Otto Dix. E aí eu fui restaurar com essa mulher, lá dentro desse museu mesmo. E eu fazia isso como trabalho, de trabalhar, ganhar dinheiro, e eu estudava na Escola Superior de Arte de Berlim, sendo artista, para ser artista. E esse curso era muito legal, porque toda semana, cada um dos... Você tinha que mostrar o que você tinha feito de trabalho, e os outros colegas iam no teu ateliê ou na tua casa e ficava criticando o teu trabalho. Então era uma coisa muito fértil, porque você tinha que mostrar qual era a sua, o que você estava pensando e toda a coisa e caras profissionais, tudo... artista, falando, não, esse negócio aqui não tem esse ponto focal, ou esse daqui não tem isso aqui você precisa para chamar mais atenção, isso aqui é uma porcaria. Então todo mundo tinha uma discussão sobre o trabalho. Isso é muito rico, muita coisa boa, né? E a loucarada também, todo mundo se virava como podia, né? De trabalhar em algum lugar. Eu tive muita sorte, assim. E aí, restauro foi uma coisa que eu vi
eu fazia bem, que eu era boa. E não porque eu fazia, mas eu tinha feedback das pessoas, sabe? Falou assim, cara, é absurdo, é demais, né? Aí eu cheguei no Brasil de volta, depois desse tempo em Berlim. Antes disso, fala um pouco dessa sensibilidade que você tem no restauro, que a gente bateu um papinho aí antes, né, num cafezinho. Não, mas é engraçado, porque... Você sente o cheiro da tinta? Qual que é? É uma coisa estranha. Não, é porque assim, com o tempo de convivência com uma obra de arte ou com tinta e tudo mais, uma coisa muito estranha. Eu percebi, uma metavisão, né, de mim. Mas assim, eu percebi que qualquer coisa que a gente vai para a excelência, assim, a gente entra num túnel, na verdade, é um túnel. Quando você entra ali, cara, naquele túnel, é você com aquele negócio, conversando com você. E é muito louco, porque assim, eu percebi que, para mim, era uma coisa com facilidade, retocar quadro e tudo mais, mas eu percebi que para mim não era só a cor que eu estava vendo. Eu comecei a perceber que quando eu olhava uma cor que eu tinha que misturar igual, assim, eu sentia o gosto daquela cor. Eu sentia uma vibração, eu sentia a textura, eu sentia o quanto quente, o calor. Eu sentia a frieza, o calor. Eu sentia quando era uma cor mais metálica ou quando era uma cor mais... É uma coisa louca, não dá para descrever muito, mas eu tinha outros sentidos me ajudando. Fora a visão. Fora a visão. Assim, de cor, de sabor e de som. Emitia som aquela cor. Enquanto eu não chegava naquela, era tipo afinar um violão para chegar ali. Aí, e eu entrava naquele túnel, assim, né? Aí eu percebi. Eu sei que você está falando, eu já senti isso também, no esporte, principalmente, assim, quando você faz uma coisa com excelência, você Exato. Parece que, você entra para outra dimensão. Exato. Não tem nada em volta de você, só tem aquilo, né? Então é isso. E aí eu comecei a curtir, coisa que eu fazia para ganhar dinheiro e queria fazer minha arte pro outro lado, né? Aí, quando eu voltei pro Brasil, meu pai não se conformou, falou, mas tá bom, você resolve fazer restauro, você quer se aventurar lá no Agreste, você vai, mas você tem que ir com o melhor equipamento, cara. Onde é o melhor lugar para você ir para fazer restauro? Você quer ir? Eu não admito nada do que ser a melhor. Meu pai falava isso. Porque meu pai era um cara de busca de excelência. Não só isso, meu pai, ele era um cara da Renascença, um cara que entendia de muita coisa. Ele era médico, mas ele sabia tudo de arte. Ele sabia tudo de história. Era um cara multiverso. Então, eu acho que é meio genético esse negócio que eu tenho. Veio o DNA. Porque ele também era muito bom em química, em matemática, não sei o que, medicina, mas era ópera. Ele era muito bom em música, muito bom em outras áreas também, em tudo, assim. Mas é porque ele tinha essa coisa. Eu acho que o segredo é você conseguir se fechar nesse túnel. Você faz qualquer coisa na hora que você chega lá, naquele canudo. É um canudinho, cara. A hora que você entrou lá dentro, só tem o outro lado pra ir. Não tem como. Eu acho que em tudo que você faz, se você sabe chegar ali, você põe o pé lá, pronto. Vai. E daí foi assim. Aí eu falei, não, o Metropolitan em Nova York é a escola melhor de restauro que tem. Ela falou, então, você vai pra lá. E aí, nossa, eu nem sabia que era tão difícil. Eu fui meio difícil porque eu tinha ido. Lá, no time. Tipo, era uma pós-graduação, era só pra gente pós-graduado, mas você tinha que apresentar documento que você tinha já 2 anos de química orgânica feito, que você tinha um curso de fotografia, e tudo isso, por acaso, eu tinha, porque durante a escola eu fazia isso. Eu fiz um curso de fotografia bárbaro, na Imagem e Ação, com o Cláudio e tal, que era um curso bárbaro de fotografia. Hoje tem super fotógrafos, o Cássio Vasconcelos, que se formou na turma minha de fotografia, por exemplo. Então, foi legal, assim. Eu tinha feito porque eu gostava, mas o certificado me
Pôs pra dentro, botou pra dentro. 2 cursos de Química Orgânica no Porto Seguro na época, eu fiz Porto Seguro, escola alemã. E lá tinha separado biológicas, então você tinha que fazer análises químicas. Você saía com diploma de técnico, porque na época era curso técnico, né, de análises químicas. Então eu tinha como provar que eu tinha 2 anos de química técnica. Então, e daí tinha o exame básico e aquele TOEFL para fazer, que é o exame para pós-graduação lá, que era de inglês. E aí tinha os exames práticos, então eles colocam um objeto na tua mesa e você vai ter que descrever aquilo e saber onde você vai encontrar informação sobre aquilo. Então, muito legal isso, né? Ou das facetas químicas. Para você ser um restaurador assim, desse nível, você precisa saber tudo, química, biologia, tudo. Hoje restauro. Porque para entender a matéria, né, o material do que é feito. Você precisa de mais química, mais conhecimento científico do que artístico hoje. Hoje, curso de restauro, eu dei aula na faculdade de restauro, chama da Faculdade de Ciência e Tecnologia de Lisboa, da Universidade Nova de Lisboa. Eu dei aula lá, a gente formou o curso lá, né? E hoje é um curso de medicina. Um curso de restauro hoje é um curso de medicina. São 5 anos, período integral, para se formar um restaurador. Então, não é brincadeira, né? É uma coisa bem... Só que aqui no Brasil não tem ainda, né? Tem um cursinho na PUC ali, mas não tem... Também porque precisa de muito recurso, né? Imagino que na Europa, né? Até os países ser justifica, tão mais antigos, né? Por causa do material. Mas quando a gente chegar a dar valor de verdade à nossa arte, a gente vai também ter isso. Tá. Mas eu acho que tudo começou assim, nos Estados Unidos, perto daqui, em termos de coisa cultural, não digo dos que eles roubaram dos europeus ou dos iraquianos ou das pilhagens de guerra, mas as coisas dele, a produção artística americana, só é coisa étnica dos nativos americanos, que não deixa de ser lindo e maravilhoso, né? Mas miniatura, essas coisas, nossa, a gente tem mais arte até em Minas e tudo, né? Do que eles, e eles investiram pra caramba na arte, não só deles, como, né, na arte pro mundo. Então, é uma coisa de valor também, de dar valor. Acho que não é só isso também, acho que a criatividade do artista brasileiro também... a gente tem... Hoje, acho que assim, a gente sempre teve, assim, artistas de um super quilate. Eu acho que valeria a pena investir, né, em arte e na conservação da arte brasileira de um jeito mais profissional possível. Porque... Assim, eu trabalhei eu fiz projeto Van Gogh, trabalhei em Amsterdã, né? Então, assim, você vê que você não precisa ter um laboratório tão equipado. Eles também, mas eles lançam mão e fazem convênios com laboratórios de alta tecnologia. Por exemplo, no projeto Van Gogh, o meu grupo, eu estava trabalhando dentro do Instituto de Física Atômica Molecular da Universidade de Amsterdã, não no museu, mas a gente colhia o material no museu. Então, assim, eles têm capacidade de fazer convênios para usar e explorar e formar grupos dentro da comunidade científica voltada para análise de obra de arte. Então, tinha um grupo de pintura dentro do Instituto Física Molecular. Quem era o chefe chamava Yapon. Já faleceu, infelizmente, o ano passado. Mas é isso, a gente tem muito, muito, muito caminho para percorrer. Muito caminho, né? Em termos, assim, de cruzar a informação, que eu acho que isso que é importante, você cruzar os conhecimentos. E restauro é isso. Por isso que me atraiu muito esse cruzamento de conhecimento, né? Dessa tua vivência toda na arte aí pelo mundo, como que você vê o artista brasileiro, a valorização do artista brasileiro lá fora? Como é recebido?
Então, tem artistas hoje que tem nível mundial, né? A Beatriz Milhares está lá com a exposição, acho que vai fazer no MoMA. Tem um monte, mesmo os gêmeos fizeram um monte de trabalho fora do país, com o Banksy até, né? E tudo. Então, assim, eu acho que a gente não tem nada a dever de nenhum artista. Ciron Franco, para mim, é um cara que, se ele tivesse nascido nos Estados Unidos, ele seria o Picasso de hoje. De verdade. Então, e mais... mora em Goiânia, tá super bem, tem trabalhos dele no mundo inteiro, tem pintura dele na Suécia, na Inglaterra, em todo lugar. Mas eu acho que a comunidade, vamos dizer, os ricos brasileiros, o que aconteceu é que os ricos americanos deram muita força para os artistas americanos, o que os ricos brasileiros não fazem. Os ricos brasileiros preferem comprar Ferrari, entendeu? Do que falar, eu preciso fazer uma coisa maior, né? Tá. Então, na verdade, tem gente que é bilionária no Brasil, aquele JBS, não sei o quê, né? Tem muita gente bilionária no Brasil que teria condição total de projetar e bancar marchands e marketing mesmo para arte brasileira. Mas não faz, prefere comprar avião, entendeu? Que não acho ruim, mas também tem jeito de comprar, entendeu? Não só comprar, mas realmente